Antes de existir o homem, existiu o vazio. E no vazio não havia dor, não havia fracasso, não havia espera, não havia esperança. Mas então veio a criação. E com ela veio a consciência. O homem abriu os olhos e contemplou o mundo, e pela primeira vez conheceu o sofrimento. Conheceu a fome, a solidão, o medo, a frustração e, acima de tudo, a esperança. Pois talvez não exista sofrimento maior do que acreditar que as coisas poderiam ser melhores. E foi então que surgiu o Demiurgo, o arquiteto desse mundo. Uma entidade que, segundo os antigos, não criou um paraíso, criou um mundo imperfeito. Um mundo onde a ordem parecia existir, mas nunca era suficiente. Onde havia respostas, mas era necessário descobrir onde procurá-las. Onde havia caminhos, mas nenhum deles parecia levar exatamente para onde você queria. E o Demiurgo observou sua criação. Viu o homem trabalhando, viu o homem estudando, viu o homem tentando construir um futuro. E pensou: ainda está fácil demais. Então, ele criou a universidade. Mas isso ainda não era suficiente. Ele criou a burocracia, criou sistemas que não funcionam, criou os horários impossíveis, criou disciplinas que dependem de outras disciplinas, criou professores que desaparecem, criou trabalhos, provas, prazos, filas e criou a matrícula, a mais cruel de suas criações, pois nela o homem acreditaria ter controle sobre o próprio destino, até descobrir que não havia vaga. Mas o Demiurgo ainda não estava satisfeito. Então ele criou a universidade pública, um lugar onde o homem poderia estudar gratuitamente, um lugar de conhecimento, de ciência, de oportunidades, um lugar que em teoria deveria representar o futuro, e talvez seja justamente por isso que doa tanto, porque você entra acreditando, acredita que seus esforços serão recompensados, que existe um caminho, que se fizer tudo certo chegará em algum lugar. Então você descobre que o caminho existe, mas alguém esqueceu de colocar as placas. Você descobre que pode chegar ao destino, mas talvez precise esperar um ano todo pelo ônibus, e que quando finalmente o ônibus chegar, estará lotado. E o demiurgo observa. Observa enquanto você acorda cedo, enquanto trabalha, enquanto estuda, enquanto tenta conciliar uma vida que não cabe nas poucas horas que lhe foram dadas. Observa você cansar, observa você duvidar, observa você perguntar para si mesmo: vale a pena? E talvez essa seja a verdadeira obra do Demiurgo. Não criar o sofrimento, mas criar um mundo onde você precisa continuar acreditando apesar dele. Porque o desespero absoluto seria simples. Se não houvesse esperança, você simplesmente desistiria. Mas existe esperança. Existe aquela pequena possibilidade de que amanhã seja diferente, que a próxima matéria seja melhor, que o próximo semestre seja melhor, que o próximo professor seja melhor, que depois de todos esses anos, talvez tudo tenha valido a pena, e é assim que o Demiurgo mantém sua criação funcionando. Não pela força, mas pela promessa de um futuro que ainda não chegou. E talvez seja por isso que continuamos, mesmo cansados, mesmo frustrados, mesmo depois de tantos momentos que pensamos em desistir, nós continuamos. Ele conseguiu criar o sofrimento, mas não conseguiu criar a desistência. E assim termina mais um semestre e começa outro, na universidade pública. Bom, nada mais justo do que eu contar um pouco da minha história. Eu entrei em 2022 fazendo engenharia eletrônica e com os passados semestres eu fui vendo que o negócio era completamente satânico. Cálculo 4, física 4, eu falei, caralho, por que eu posso fazer agora que eu já entrei, né? Até eu sair e procurar outra coisa para fazer. Você fica preso a um ciclo que você acha que você não consegue mais fazer nada, que sua vida acabou, que até você fazer outro vestibular, e- enfim, você acha que já era. Então eu acabei pedindo transferência para engenharia civil,
que o currículo parecia um pouco mais tranquilo. Mas agora que eu tô 2026, sétima fase, é impressionante como nada muda. É, eu ouço muitas pessoas dizerem que foi o melhor lugar da vida, que foi a melhor fase que viveu na vida, e eu não consigo imaginar isso. No meu caso é a pior. É um ambiente completamente corrompido, com uma energia baixa, as pessoas completamente, sei lá, não tem nem palavras para descrever, completamente esquisas e você que tem, né, critérios de vida, se não se encaixa, se não se encaixa no papo fútil, você aprende muita coisa que você acaba não usando e no final do dia você só quer ir embora. Você chega pensando na hora de ir embora, você começa a semana pensando na sexta-feira, e o conselho que eu tenho é que se você tem condição, faça faculdade privada se é o seu sonho fazer um curso de graduação. Faça perto da sua casa, se possível. Se não é possível, trabalhe para conseguir, porque no meu caso eu faço um curso integral e para eu me manter dentro da universidade eu tenho que trabalhar em algum período, então eu não consigo realizar o curso integral. E isso é o caso de muitos alunos, né, da UFSC. E, bom, eu tenho que trabalhar para me sustentar dentro da faculdade. E isso atrasa pra cacete o curso. E seu sofrimento aumenta, né? Que você fica muito mais tempo preso naquela desgraça do que o necessário. É isso, é só essa simples coisa que eu queria falar com vocês sobre minha experiência na universidade. Agradeço. Beijos. Mãe, tem café? Tem não. Pois vou criar um universo repleto de dor e sofrimento. Este mundo que estou prestes a criar será um espelho distorcido de tudo que já vivi, de cada cicatriz que carrego na alma. Vou dar vida a um universo onde a felicidade não passa de uma lembrança distante, uma sombra fugaz que nunca se materializa. Neste universo, as pessoas que me fizeram mal estarão presas em um ciclo interminável de dor, lutando contra forças que não podem vencer.